Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes. Nesse dia 1º de dezembro, não esqueçam, antes de qualquer outra coisa, assim que se acordar, façam a respiração da vida. Quem está acordado, junto comigo, mas quem ainda estiver dormindo, assim também que se acordar, faça a respiração da vida, amém? Invocando o nome do nosso Senhor. Sim? Senhor Jesus. Vamos fazer junto novamente. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Quanto mais invocarmos, mais estamos sendo transferidos, ou seja, mudando de plano daqui da terra para as regiões celestiais. Portanto, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, não percamos mais tempos. Vamos clamar mais pelo nome do nosso Senhor, aquele que pode todas as coisas. Amém? Louvado seja Deus. E depois que invocarmos, se esvaziarmos, sentirmos o queimor do Espírito dentro de nós, aí sim, podemos abrir a nossa Bíblia para que Deus possa falar aos nossos corações. E hoje, graças ao Senhor, Ele pede para mim e vocês ler Daniel 8, 1 João 2, 7 ao 17, Salmos 120 e Provérbios 28, 25 ao 26. Leiam com calma quem não vai trabalhar, mas quem for trabalhar, pelo menos um versículo, leia este versículo. Se você estiver com o coração completamente aberto para Deus, com certeza Ele vai falar ao seu coração, amém? Louvado seja Deus. E depois que nós já lemos a Bíblia, Ele tem falado aos nossos corações, podemos continuar assim. Quem tem alimento diário, quem não tem, pode ouvir as pepitazinhas e depois também compartilhar uns com os outros. Louvado-se a Deus, alimento diário que todos os dias nos traz essas pepitas bem desfrutável, cuja série é Palavra, Vida e Edificação. Louvado seja Deus. E o título geral é Não desperdice seu tempo. Novamente, não desperdice seu tempo, amém? Louva-se a Deus. Escrito pelo nosso amado Pedro Dom, um irmão profeta que Deus tem usado bastante na sua palavra. E o título da semana é A Palavra está com Deus e a palavra era Deus. Louvado seja Deus. E temos a leitura bíblica, bem pouquinho, nós já lemos, mas é bom reler novamente, que é Romanos capítulo 8, do 9 ao 11. Muitos já sabem de cor, mas é melhor ler. Ler com oração, já lemos bastante, estamos lendo de novo. João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Amém? Louva-se a Deus. E hoje, graças ao Senhor, não vai nos compartilhar aqui com o poder da palavra. Ouçam bem todos vocês. O poder da palavra, essa palavra que nós estamos desfrutando, que é a palavra profética, ela tem muito, não é pouco, viu? Muito poder. Então eu e você precisamos estar conectados à palavra do poder, que é a palavra de Deus. E lembrando, no princípio era a palavra, aqui na eternidade, Cristo era a palavra. Porque Deus mesmo, antes de ter o que? Criado todas as coisas, teve o que? O desejo, Deus maravilhoso, de criar o homem, para que esse fizesse o que? Sua vontade. Então, irmãos, irmãs e todos que estão me ouvindo, Deus sempre quis criar o homem para que ele faça aqui na terra a sua vontade. Entre todas as criaturas, coisa maravilhosa, o homem foi criado com esse intuito, e para isso Deus precisava comunicar-se com o homem. Amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, por isso Cristo, o segundo da Trindade, é a palavra. O Filho é o meio de comunicação entre Deus e o homem que ele criara. Então, só por meio de Jesus nós podemos contatar o nosso Deus. Louvado a Deus. E lembrando, o homem é o único ser entre toda a criação
que se comunica com a palavra. Então, é através da palavra, por isso que ela tem muito poder, que nós podemos se comunicar com Deus. Lembrando, a palavra é o meio de comunicação para transmitir uma ideia ou pensamento. Por isso, Cristo é, ele não foi não, ele é a palavra. E nisso vemos que Deus quer comunicar-se com o homem. Então, através da palavra, já disse novamente, vou repetir, é que nós podemos comunicar com Deus. Lembrando sempre, né? Mas há uma grande liderança entre a palavra como meio de comunicação entre os homens e a palavra com que Deus se comunica conosco. A palavra que você lê no jornal é apenas o que? Instrumento para transmitir uma ideia. Mas a palavra de Deus, olha como é diferente. A palavra de Deus é Cristo. Então, quando a palavra chega até você, ouçam bem, ela não só comunica a ideia de Deus, mas comunica o próprio Cristo a você. Então, amados irmãos, amadas irmãs, esta manhã vamos abrir os olhos do nosso coração, os ouvidos, aliás, do nosso coração. Vamos deixar essa palavra entrar. E lembrando, a palavra profética é diferente das outras palavras, porque ela transmite a ordem de Deus e transmite o próprio Deus. Ouçam bem, essa palavra profética, ela transmite a ordem de Deus e transmite o próprio Deus. Lembrando, como nós vamos fazer a imersão na palavra de Deus, é totalmente diferente de fazer a mesma coisa com a palavra de um jornal, com certeza, porque a palavra do jornal não transmite Deus, com certeza, a palavra do jornal só transmite mais conhecimentos, morte, etc. De Deus transmite, é muito diferente, nosso Senhor transmite Ele mesmo, e essa palavra de ordem de Deus, ela traz até nós vida, lembre-se bem disso. Aí ele dá o exemplo dos adolescentes, né? Nossos adolescentes fazem menção, dormem e acordam com Deus e transcreve a palavra. Muitos deles estão tirando as melhores notas, que é exemplo para nós, hein, gente? Na escola, porque a imersão na palavra nos ajuda a fazer interpretação de texto melhor. É verdade. Além, eles podem até nos ter muito conhecimento bíblico. Adolescente, né? Hoje, mas daqui a alguns anos poderão estar à nossa frente. Certeza, porque não receberam a palavra como doutrina ou conhecimento, mas permitem que esta seja inculcada neles. Ou seja, quando nós abrimos nossos corações com sinceridade, essa palavra que Deus, tem poder, ela com certeza ela pode ser plantada em nossos corações. Aí sim, aí nossa vida tem sentido. Amados irmãos, podemos exemplificar isso com uma história de corrida de lebre, dar o exemplo aqui, e da tartaruga. Talvez alguns menosprezem esses adolescentes, com certeza. Talvez seja visto como está escrito no primeiro capítulo de Deuteronômio. Não sabem distinguir entre bem e o mal, nem a mão direita nem a mão esquerda. Enquanto, com o tempo, essas tartaruguinhas, devagar e sempre com imersão na palavra, transcrição e pregação do Evangelho, estarão cheios de Cristo, habitando em seu coração e tomando conta de sua mente, vontade e emoção. Então, amados irmãos, amadas irmãs, aqui um exemplo muito bom para cada um de nós que já estamos adultos, é seguir o que Deus está falando na sua palavra. Olhem para os adolescentes, olhem para eles. Eles não têm, adolescente e criança, não têm arrodeio, nem preconceitos e conceitos para pregar a palavra. Eles se tornam simples porque eles estão comendo dela. A palavra de Cristo, habitada ricamente neles, lhes dará muito mais realidade espiritual. Por isso, amados irmãos, amadas irmãs, está na hora de nós adultos entrarmos no mesmo ritmo. Está na hora. Vamos deixar e sair da caixa. Deixar o formalismo e velhas tradições e vamos sair da caixa. Vamos fazer imersão na palavra. Vamos inculcar a palavra em nosso coração. Lembrando sempre, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. O Pai e o Filho, eles coexistem na eternidade. Se vocês tiverem dúvida, na eternidade passada, se tiverem dúvida, dê uma olhadinha ali no capítulo 8 de Provérbios, né? Se vocês tiverem dúvida. Lá explica bem direitinho. Só com a primeira oração. Meu Senhor Jesus, no princípio era a palavra. Já vemos que a palavra já existia na eternidade. Segunda oração, a palavra estava com Deus, mostra que o Pai e o Filho coexistem na eternidade. E a terceira, e a palavra era Deus, mostra que eles coexistem e são coinerentes, ou seja, um está no outro. Veja só, então a palavra era Deus. Lembrando sempre, amados, para nós estarmos conectados ao Senhor, precisamos estar
existando o nosso espírito. E lembrando sempre, o Pai e o Filho coexistem de eternidade a eternidade, mas eles também estão um dentro do outro, ou seja, um vive, aliás, no outro. Em Romanos lemos, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Assim temos o Espírito de Deus e temos o Espírito de Cristo. Temos também no versículo 11, o Espírito daquele que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos. O seu Espírito é quem vos habita. Aí aqui, isso aqui é demais ainda. Se habita em vós, é para nós, amados, o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Amados, temos o Deus triuno habitando em nós. Então, o que nós devemos fazer com esse Deus triuno? Deixar esse Deus triuno ganhar todo o nosso ser. Amém? Louvado a Deus. E para findar, eu tenho meu pequenino pontinho e pode nos ajudar. Eu escrevi o seguinte: amados, sabemos que desde o início, a palavra estava com Deus. E a palavra e o próprio Deus. Por isso, nós precisamos sempre estar comendo da palavra. Para termos vida e passar essa vida para dentro de outras pessoas. Então, amados irmãos, amadas irmãs, nós precisamos estar mais conectado ao Senhor, amém? Fazendo o quê? Comendo da sua palavra. E lembre-se, o Senhor tem dado muitas ferramentas para nós crescermos em vida, amém? Em nele mesmo, amém? Louvado a Deus, que o Senhor tenha falado aos vossos corações. E não esqueçam, se ganhar-lhe algo da palavra, uma frase, um versículo pequenino, compartilhar, passem uns para os outros. É assim que o corpo de Cristo funciona, uns encorajando os outros, fortalecendo uns aos outros na palavra de Deus. Louvado a Deus, fiquem todos na presença do nosso Senhor. Sim.